E o último remédio constitucional que a gente vai ver é esse aqui. É a ação popular. A ação popular é um remédio constitucional que foi criado para, basicamente, proteger o patrimônio público. Tá? E patrimônio público aqui não é simplesmente o patrimônio financeiro do Estado. Tá? Patrimônio público aqui tem uma acepção ampla, envolvendo patrimônio histórico, cultural, artístico, envolvendo valores da administração pública, né, princípios da administração pública, e por aí vai. Então a ação popular, perceba, é um instrumento de democracia direta. Por quê? Porque é um instrumento pelo qual o cidadão vai lá e interfere diretamente, por meio desse processo, né, mas ele interfere diretamente na gestão da coisa pública. Então ele vai lá e tem a oportunidade de falar, oi, a gestão da coisa pública aqui está errada. Tem um ato lesivo ao patrimônio público, quero anular esse ato. Tá? Então é para isso que serve a ação popular. Ela está prevista no artigo 5º, lá no inciso 73, que fala o seguinte, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, um ato lesivo à moralidade administrativa, um ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência. Tá? Agora, o que se considera patrimônio público para fins de ação popular é destrinchado na Lei da Ação Popular. A Lei da Ação Popular traz uma lista gigante de tudo que é patrimônio público para fins de proteção por meio da ação popular. A Lei da Ação Popular, né, a LAP, é a Lei 4717 de 65. E aí ela traz lá logo no artigo 1º tudo que é protegido pela ação popular. Tudo que está ali, nesse artigo 1º, é patrimônio público para fins de uso da ação popular. E aí eu vou até jogar na tela para vocês, porque tem muita informação nos slides, fica ruim da gente acompanhar pela tela aqui do estúdio. Tá? Então, basicamente, olha só, artigo 1º da Lei 4717, né, que é a Lei da Ação Popular. Olha o que ele fala. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios. Beleza. Agora, também de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, então, entidades de todas as entidades da administração pública, tá? De direito público e de direito privado. Seguindo, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, que é a receita anual, né? De empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Então, basicamente, tem recursos públicos, pode ser protegido por meio da ação popular. Tá? Agora, veja só, aqui, nesse trecho bem aqui, ele fala o seguinte, que instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorreu ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual pode ser tutelado por ação popular. Significa que, no caso de instituição ou fundação que teve a contribuição do poder público com menos de 50% do seu patrimônio da receita anual, não pode ser protegido por ação popular? Pode. Isso está previsto aqui, ó, no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Só que, nesse caso, eventuais sanções de caráter patrimonial aplicadas a quem causou o dano fica limitada à contribuição do poder público, né, ao dinheiro que saiu dos cofres públicos.
Então ele fala aqui o seguinte, ó, em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. Beleza? E aqui no parágrafo 1º fica claro que o conceito de patrimônio público para fins de ação popular é bastante amplo. Olha só, considera-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então não é apenas o patrimônio financeiro do poder público que justifica o ajuizamento de uma ação popular, tá bom? Inclusive, existe jurisprudência do STF, do STJ falando exatamente isso. Para se justificar o ajuizamento de ação popular, não é indispensável algum prejuízo financeiro do poder público, porque o patrimônio público para fins de ação popular tem uma acepção muito mais ampla do que a meramente financeira, tá? Outro detalhe. A ação popular, ela se presta ao quê? A anular um ato lesivo ao patrimônio público. Por isso que se diz que é pressuposto da ação popular a presença do binômio ilegalidade-lesividade, ou lesividade e ilegalidade. Por quê? Primeiro, se você quer anular um ato, significa que esse ato tem alguma ilegalidade. Então, o primeiro elemento aí está presente, uma ilegalidade. E também a ação popular se presta a anular um ato lesivo. Então tem que haver alguma lesão. E está aí previsto o segundo elemento do binômio. Então é necessário o binômio ilegalidade-lesividade para ajuizar a ação popular. Então se cair na prova, a ação popular não depende do binômio ilegalidade e lesividade. Está errado. Depende sim. Tá bom? Quanto à legitimidade para a ação popular. A legitimidade ativa é de qualquer cidadão. Cidadão é aquele brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, que está no gozo dos direitos políticos. E ele vai comprovar a sua condição de cidadão pela apresentação do título de eleitor. Isso é dito aqui no artigo 1º, parágrafo 3º da lei, que fala o seguinte: a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponda. Então é requisito da inicial apresentar o título de eleitor ou algum documento que faça as vezes do título de eleitor para comprovar a cidadania. Tá? Agora, o fato de a legitimidade para a ação popular ser do cidadão não significa que ele está dispensado de advogado, não. Tá? Não tem jus postulante na ação popular. Tem que ter um advogado. Tá? E mais um detalhe, bem interessante. Quem pode ajuizar a ação popular é quem? É o cidadão. O cidadão é aquele que está no gozo dos direitos políticos. Isso significa que o menor, entre 16 e 18 anos, pode ajuizar a ação popular independentemente de assistência, porque ele tem capacidade processual para isso, ele é cidadão, certo? Porque, desde que ele esteja alistado eleitoralmente. Né? Mas lembrando que vai precisar de um advogado para assinar a petição inicial. Tá? A legitimidade passiva é de quem praticou o ato, é de quem se beneficiou com o ato e é da própria entidade que sofreu a lesão. Tá? Em relação à entidade que foi lesada, a lei da ação popular prevê que ela tem algumas opções. Ela pode apresentar defesa no processo, né, contra o autor popular, ou ela pode não se manifestar e pode até mesmo mudar de polo. Ela pode sair do polo passivo e ir para o polo ativo e atuar ao lado do autor popular. Tá? Essa possibilidade de mudança de polo é chamada de legitimidade bifronte ou legitimidade pendular. Por que pendular? Porque é como um pêndulo que vai de um lado para o outro. Tá? Tem gente na doutrina, acho que é Antônio do Passo Cabral, ele chama essa legitimidade pendular, essa possibilidade de alteração do polo, de migração pendular. Tá?
Então, se aparecer na prova alguma dessas expressões, vocês já sabem a que se refere. Olha só o que fala o artigo 6º da Lei da Ação Popular. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, né, que são aquelas entidades lesadas, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo, né, os beneficiários diretos do ato impugnado. E o Ministério Público, ele pode ajuizar a ação? Não. Tá? O Ministério Público não pode ajuizar a ação popular. O papel dele na ação popular é um papel de fiscal da ordem jurídica, ele vai exercer a fiscalização. Tá? É isso que ele vai fazer. Olha só. Artigo 6º, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular. O MP acompanhará a ação cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado em qualquer hipótese assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Então, o papel do MP aqui na ação popular é atuar realmente como um fiscal da ordem jurídica, beleza? Agora, e ele não pode ajuizar a ação, ele não pode ir lá protocolizar inicial, né? Então ele não pode dar início, né? Dar o pontapé inicial. Agora, se o autor da ação popular desistir do processo, ou então por qualquer outro motivo ele der causa à extinção do processo sem resolução do mérito, que é a chamada absolvição de instância, nesse caso, o Ministério Público pode dar continuidade à ação popular. Ele não pode ajuizar, mas ele pode dar continuidade. Então, se o autor popular desiste, né, outro cidadão pode dar continuidade, ou mesmo o Ministério Público, que é o que está previsto no artigo 9º da Lei de Ação Popular, que fala o seguinte, ó, se o autor desistir da ação, ou der motiva, tá? Motiva é o texto original da lei, tá? Motiva a absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições do artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do MP, dentro de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Tá? Um outro detalhe aqui. Me perguntaram isso esses dias aí no Instagram. Foi o seguinte. Professor, a ação popular pode ser ajuizada pelo cidadão com patrocínio da Defensoria Pública? Ou seja, a Defensoria Pública pode ir lá e atuar como advogado do autor popular para fins de ação popular? Pode, tá? Não tem nenhum impedimento, tá? Desde que, evidentemente, estejam presentes os requisitos da ação popular, né? Ser uma pessoa brasileira, no gozo dos direitos políticos, comprovar por meio do título de eleitor ou documento semelhante, e desde que, evidentemente, no caso, a depender da Defensoria Pública envolvida, estejam presentes os requisitos legais, porque cada Defensoria Pública estabelece uns requisitos, né? Desde que estejam presentes os requisitos para que a Defensoria Pública atenda aquela pessoa, tá bom? Então, é plenamente possível, inclusive, isso já foi cobrado em prova, tá? Teve prova de Defensoria Pública, recente, 2021, da Carlos Chagas, que perguntou isso, e a resposta foi: nada impede que a Defensoria Pública patrocine, né, assine lá a petição inicial de uma ação popular, beleza? Nesse caso, não é a Defensoria Pública que vai ajuizar, ela não pode ajuizar, só quem pode ajuizar é o cidadão. Ela vai patrocinar, vai prestar assistência jurídica ao cidadão para ajuizar a ação popular, tá? Em relação à competência, a ação popular é uma ação de natureza civil, tá? Não é uma ação de natureza penal. Então, como regra, não existe prerrogativa de foro nessas ações. Logo, a regra é que a competência para julgar uma ação popular vai ser de um juízo de primeiro grau. Tá? Agora, tem algumas exceções. Tá? Primeiro, imagine que na ação popular, o autor popular deduza algum pedido, que é um pedido típico de um mandado de segurança coletivo. Nesse caso, o que a gente vai ter aí, na verdade, é um MS travestido de ação popular. Então, a competência vai ser do tribunal
competente para julgar aquela autoridade coatora que está sendo requerida na ação popular. Um caso julgado pelo STF envolveu uma ação popular contra o presidente da República. E o Supremo falou, olha, isso aqui é um pedido típico de um mandado de segurança coletivo. E no mandado de segurança, o presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então a competência aqui é minha, competência originária. Tá? Segunda situação. Lá na Constituição tem previsão de competência originária do STF quando a demanda envolve um conflito federativo, né, que é um conflito entre a União e os Estados ou entre os Estados, e que pode gerar algum desequilíbrio na federação. Isso é um conflito federativo, né? Não é uma mera ação de caráter patrimonial. Por exemplo, uma ação de cobrança ajuizada por um Estado contra outro não é um conflito federativo. Né? Mas quando a demanda envolve um conflito federativo, a competência é originária do STF. Está lá na linha F do inciso 1 do artigo 102 da Constituição. E aí, quando a ação popular envolver uma demanda como essa, em que tem um conflito federativo, a competência vai ser originária do STF também, tá? Porque a Constituição fala, ações envolvendo conflito federativo são de competência do Supremo. Da mesma maneira, na linha N, tem previsão de que é de competência do Supremo, competência originária, né? Ações em que haja interesse de toda a magistratura nacional ou em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos. Quando acontecer essas hipóteses e for uma ação popular, aí a competência vai ser também do STF, porque tem uma regra específica, uma regra especial, estabelecendo a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Tá? Em relação ao CNJ e CNMP, o STF vai ter competência originária para julgar? Depende. Em regra, não, porque em regra vai seguir a regra, que é que a competência é do primeiro grau, mas se for um caso em que a ação popular está sendo ajuizada contra atos do CNJ e CNMP que foram praticados no exercício das competências do CNJ e do CNMP previstas na Constituição Federal, que são aquelas do artigo 130b e 103a, quando for esse tipo de ato, aí a competência vai ser do STF, não vai ser do primeiro grau. Por quê? Porque o STF tem entendimento, né? Entendimento inclusive mais ou menos recente, mas que está consolidado, no sentido de que toda e qualquer ação contra ato praticado pelo CNJ ou CNMP no exercício das suas competências previstas na Constituição são de competência originária do Supremo Tribunal Federal, tá? Por aplicação do artigo 102, inciso 1, a linha R. Tá? Fora essas hipóteses, a competência vai ser lá do juízo de primeiro grau, que é a regra geral. Tá? Por quê? Porque, em regra, na ação popular, por ser uma ação de natureza civil, não tem foro por prerrogativa de função. Tá? E para a gente chegar ao fim aqui, tem a questão do reexame necessário e da coisa julgada. Para entender aqui, vocês têm que ter o seguinte pressuposto em mente. O regime legal foi estabelecido com o objetivo de proteger o interesse público. Tá? É por isso que a gente tem essa regra aqui do artigo 19 da Lei da Ação Popular, que fala que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação, ela estará sujeita ao reexame necessário. Olha, estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Então veja, a ação popular foi julgada improcedente, ou foi extinta sem resolução do mérito por carência da ação. Acabou o processo aí, ainda que não tenha recurso do autor, não, vai ter reexame necessário, tá? Para proteger o interesse público. Agora, a sentença, daquela sentença que julgar a ação procedente, não tem reexame necessário. Só que cabe apelação, né, por quem foi condenado, e a apelação tem efeito suspensivo. Agora, em relação à coisa julgada material, ela só vai ser formada quando houver um julgamento de procedência da ação popular, ou quando houver um julgamento de improcedência, porque o juiz ficou convencido de que aquele direito não existe. Se for um julgamento de improcedência por falta de prova, a gente não tem coisa julgada material e a ação popular pode ser ajuizada de novo.
tá? Desde que tenha novos elementos. Tá? É por isso que a gente diz que o regime de formação da coisa julgada na ação popular é secundum eventum probationis, porque depende do que foi produzido de prova no processo. Tá? Olha só, está lá no artigo 18 da lei, que fala o seguinte: a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. Tá, beleza. Exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Então a gente vai ter uma coisa julgada material na ação popular quando houver a procedência do pedido ou quando o juiz se convencer, por conta dos elementos probatórios, de que aquele direito não existe. Se a sentença é de improcedência, mas o fundamento da improcedência é a insuficiência de provas, nesse caso não tem informação de coisa julgada material e a ação pode ser proposta novamente com base em novas provas. Tá bom? É isso. A gente viu bastante coisa sobre remédios constitucionais ou renérios constitucionais. Beleza? É isso. Valeu, galera. E até a próxima.